Olá, seja bem-vindo ao episódio 33 do Política Legal. O meu convidado de hoje é muito especial e eu trouxe até uma colinha aqui para falar sobre o currículo dele, porque o Olha, homem gosta de trabalhar e de estudar, viu? Ele é graduado em Engenharia Elétrica, tem 4 pós-graduação. Ele é consultor de trabalho em altura, palestrante em segurança com eletricidade, brigadista, especialização em sistema de proteção contra descargas atmosféricas, síndico profissional, bacharelando em direito, curso em psicologia do crime, especialização em energia solar pela Unicamp, proprietário da empresa Proteg Engenharia e idealizador aqui da Rádio Metrópole de Aracaju. Eu estou falando do engenheiro Raildo Queiroz, que agora é candidato a deputado estadual. Raildo, seja bem-vindo à Política Legal. maravilha. Eu que agradeço a oportunidade de estar sentado do seu lado aqui e trazer para o nosso público, né, um pouquinho mais da realidade, porque Raio Queiroz colocou seu nome para o Parlamento Estadual. Raildo, antes da gente começar a falar da sua vida política, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal. Você é de onde? Eu sou da Bahia, nasci em Serrinha, vim para morar em Sergipe em 1988, isso já se vão 34 anos. E hoje, assim, construí minha família toda aqui. Hoje sou pai, né, de 4 filhos, sou avô também. E aquela pessoa que gosta de desafios. E esse desafio que eu estou à busca agora é realmente ajudar as pessoas, principalmente na parte social, né? O trabalho que a gente quer fazer aí quando estiver lá no Parlamento Estadual. Antes disso, como foi sua infância? Olha, a infância foi um pouco complicada, né? Embora meus pais tivessem uma condição financeira boa, mas tinha aquele chamado Coronel do Sertão, né? Coronel do Sertão, que queria fazer do jeito dele as coisas, né? Sempre do jeito dele. E aí sim, né? A gente vai estudando, às vezes saí de Serrinha muito cedo também, fui morar em Camaçari, que é uma cidade mais desenvolvida, tinha um polo petroquímico. Lá junto com minha tia a gente conseguiu se organizar financeiramente e familiarmente, né? Vamos dizer assim, na parte de família a gente conseguiu agregar todos juntos em Camaçari, e foi quando de Camaçari vim morar em Sergipe, especificamente em Aracaju. Raildo, eu li seu extenso currículo, a gente viu que você gosta de estudar. Você sempre foi um menino estudioso? Isso era uma coisa que você era cobrado ou você gostava de estudar? Olha, o mercado de trabalho nos faz cada vez mais, nos permite a ser cobrado. Porque se a gente não for cobrado do início, lá na frente o mercado vai cobrar da gente. Então, no momento que eu entrei para trabalhar no setor condominial, que foi um setor que envolve todas as engenharias, no setor condominial nós temos engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de segurança do trabalho, química, para você ver. Então, dentro de um local só, você consegue fornecer várias mãos de obra, né? Vários profissionais poderão sim estar lá dentro inserido e vendendo para a condominial. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de buscar conhecimentos. Então, quando eu entrei nesse ramo de condomínio, então eu enxergava o condomínio uma grande oportunidade de negócio, de vendas, né? E nessa oportunidade, a gente não encontrava essa especialização aqui no estado de Sergipe. Então, muitas dessas eu fui buscar fora. Eu viajei muito em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste como um todo, o Sul. Então, sempre eu busquei alternativa para que lá na frente me garantisse pelo menos um desses serviços, né, continuadamente. E hoje, abraçando esse setor muito rico, né, de serviço, me sinto o direito de trabalhar e entregar mais para ele, né? Porque daqui uns dias a gente acaba pendurando a chuteira, né? E eu entendi porque não teria, a cabeça podia funcionar, o corpo não podia ajudar. Eu disse, eu vou estudar agora direito, porque é um setor que ajuda as pessoas mais carentes, né? Que precisam de um advogado, às vezes não tem essa oportunidade de tê-lo. E eu penso nisso, né? No social. Enquanto me formar em direito, eu quero ser essa pessoa que vai ter uma casa de apoio, e essa casa de apoio é para ajudar realmente as pessoas. Então, eu penso muito naquilo que eu já vivenciei, muito com minha família, que embora, como eu disse antes, meu pai tinha um poder aquisitivo melhor, mas
a maioria não. Então precisava muito do poder público, e eu vejo que o poder público só atenderia, no caso aqui mora no interior, aqueles que eram uma conchave do prefeito. Então aqui no interior o que é que funciona? Quando você ajuda o prefeito a se eleger, o outro lado que não ajudou, ele é às vezes esquecido. Então assim, eu acho que isso não é política, né? Isso é simplesmente não gostar da população. Isso é realmente desumano. Então, muitas pessoas carentes passam fome muitas vezes no interior, porque não tem nem sequer o básico para sobreviver. E eu acho que a política realmente ela é boa. A política é uma coisa muito boa, mas para quem realmente fazer política para o social. Quando bem feito, né? Fazendo bem feito. Porque a política está em nossas vidas, a gente depende dela para tudo. A gente é um ser político, né? Eu não queria ser político, mas assim, como o meu jeito de ser com as pessoas, tratar as pessoas, eu vi que não adianta eu ser mais um que vai votar em algum político, ou 2 ou 3. Até porque governador, federal, senador, então a gente tem a condição de votar em 4 pessoas diferentes. E eu vi que seria mais um voto e não ter solução. Então eu digo, por que não me candidatar, né? E aí foi onde tive a ideia de colocar meu nome para, pelo menos, plantar uma semente de moralidade, uma semente de honestidade, uma semente de, vamos dizer assim, que trabalhe para o social. Raildo, por que o Podemos? Por que a escolha pelo Podemos? Eu escolhi pelo Podemos porque quando você quer entrar na política, você tem que saber aonde você vai colocar seus pés e com quem você vai andar. E isso aí, eu realmente massifiquei bastante no intuito de colocar meu nome e não estar ao lado de pessoas que estão respondendo processo. E isso que me deixou, que me deixou à vontade de escolher o Podemos. Porque o Podemos, nós temos a Daniela Garcia, que é a presidente municipal do partido. Nós temos outro, que é o governador, candidato a governador, que é do PSDB, que também todo mundo conhece, o Alessandro, não tem ficha suja, ele até combate a corrupção, e tanto é que ele tem quase meio milhão de votos. Então, assim, analisando as pessoas que lá estavam, que lá estão, foi que eu identifiquei no Podemos, porque eu sou novo, sou uma pessoa que está querendo buscar um espaço na política, mas também eu não quero estar de lado de alguém que já está comprometido com a justiça, que não só pelo comprometimento... A velha política. A velha política também. A questão é que nós tivemos hoje, a sociedade como um todo, vamos dizer assim, Sergipe como um todo, na verdade está off, né? De bons políticos. Porque tivemos Marcelo Della, que foi uma referência política, tivemos João Alves, que foi uma referência política, o Grupo Franco também. Hoje a gente não vê, infelizmente a gente não vê assim, a quem se espelhar. Então, essas pessoas não deixaram sucessores, não é? Não deixaram sucessores, exatamente. É isso que a gente está buscando. É por isso que é preciso acreditar que a mudança se faz necessária. Então, o Estado todo, quando você se torna governador, você é governador de todo o Estado. Claro. E aí, sucessivamente. O deputado, o senador. Então, tem que trabalhar para esse povo. Então, é esse povo que a gente deve... O nosso mandato. Então, por isso que eu me candidatei no intuito de ter realmente condição de falar, conversar e orientar mesmo, porque a função do legislador, do deputado estadual, é legislar e não fazer projeto. Projeto é cego do governo quando vem beneficiar a população. Quando não vem, porque eu sou daquele tipo que eu não quero saber qual é o partido, que está lá no executivo. Você quer que faça? Eu quero que faça e faça bem feito. Então, não importa se eu votar na oposição, porque esse negócio de oposição, essa situação, é uma coisa que só traz desamor para a sociedade. E as pessoas não trabalham como tal. Você pega um gestor, faz uma obra, grande obra em Sergipe, mas não dá manutenção, porque o outro assumiu e não vai dar manutenção, porque foi o fulano que fez. Não dá continuidade. Então, essa cultura que tem que acabar. Então, o governo tem que ser impessoal, né? Impessoal. E não tratar os prefeitos que votou nele de uma forma e aqueles que não votou de outra forma. Mas não é governador de todos,
Por que não pode pegar um projeto bem feito de um que não está ali no seu curral, vamos dizer assim, eleitoral, no seu lado, não está ladeado com ele em outras situações? Mas o projeto é de Sergipe, é da sociedade, então tem que abraçar, não importa qual partido. Então, sou daquele tipo que, se o governador fizer um bom trabalho, eu vou estar apoiando, se for do meu partido. Se não for, eu vou estar apoiando do mesmo jeito, porque é o interesse do povo. Se o compromisso é o povo. É o povo, não é partido, porque eu acho assim, que não deveria nem existir partido. Isso é o que a gente vê mais vergonhoso ainda, é que a gente tem tanto dinheiro jogado, né, para aqueles que estão no poder, muito dinheiro para poder comprar voto, fazer seu curral. Então, assim, ainda utiliza esse caminho. Por quê? Porque quando você faz um bom trabalho, quando você atende a ansiedade do povo, os anseios do povo, melhor dizendo, você não precisa comprar voto em ninguém. O povo vai lhe eleger, ou reeleger. Você acha que o povo já tem essa educação política? Não tem. Infelizmente não tem. Mas por que não tem? Porque não acredita na política, não acredita nos políticos que já estão. Então a gente precisa o quê? Dar a sua contribuição, porque eu não queria ser candidato. Eu estou indo candidato porque eu tenho certeza que os que vão chegar lá não vão estar nem aí. E vai ser a mesmíssima, aquela mesma ladainha que todo mundo conhece. A gente vê muito nessa caminhada mesmo que eu estou, as pessoas me procurar e dizer assim, Raildo, parece que quer me dar 20 mil para apoiar você, eu tenho 200 votos. Eu digo, não, você não tem nem o seu, e olha lá. Então, ou gosta de mim ou não gosta. Porque tem que ser real, tem que ser leal com as pessoas. Eu vou comprar voto de ninguém, então não faz sentido. Não faz sentido ser político. Porque a política é uma coisa boa. É por isso que eu indico que a política tem que estar logo no primeiro ano de colégio, saber como é que funciona a política. E a gente se depara com muitas situações. Por exemplo, recentemente eu conversando com um deputado que tem mandato, que eu perguntei por que Sergipe não tem escola técnica para o surdo-mudo. A gente não vê. Qual a dificuldade de criar uma escola? Aliás, as escolas já estão aí. É só preparar para poder receber esse tipo esse pessoal, essa comunidade que tão assim, desassistido, começando pela educação. Ou seja, esse pode vir a ser um projeto seu? Isso pode ser uma propositura minha. Porque projeto quem faz é o governador, mas a gente faz uma propositura indicando que se faz necessário de ter as escolas em todo o estado de Sergipe para que atenda essa comunidade surda-muda. Então, para mim, isso é uma satisfação se o governo fizer. Então, é isso que eu penso. Eu acho que não é difícil você criar uma escola para surdo-mudo. Você já tem escola lá. Prepare essa escola em uma ou duas salas que estão lá disponíveis. Prepara para essa população, para essa comunidade. Investe nisso. Por quê? Porque essas pessoas, embora seja surda e muda, Deus desenvolve outra potencialidade nela. Então, talvez um curso técnico para essas pessoas para se sentir presente na sociedade. Qualquer atribuição que essa pessoa trazer para um comércio, por exemplo, ele pode desenvolver um produto, né, de vender o comércio, significa que essas pessoas se sentem vivas, se sentem importantes na sociedade. Mas não, o que a gente vê hoje são cada vez mais as escolas sucateadas, sem nenhuma objetividade e sem nenhuma qualificação dos professores para também atender esse público. Porque no momento que você separa uma dessas salas nas escolas e coloca um curso técnico para a comunidade surda-muda, o professor tem que estar preparado também. Então, são mecanismos que faz por onde até esse professor ser mais bem remunerado do que o outro, porque tem esse cuidado diferenciado, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala com um deputado que já está no poder há 2, 3, 4 mandatos e nunca pensou nisso, né? Mostra que, porque ali realmente implantou uma cultura de tomar lá da cá. Então, virou político de carreira. Exatamente, as pessoas estão fazendo carreira na política. Então, eu acho assim, se a pessoa faz um bom trabalho para a sociedade vai entender o trabalho dele, ele não precisa comprar voto.
mostra que ele foi eleito porque ele mostrou que realmente está ao lado da sociedade como um todo, do povo que precisa, principalmente daqueles do interior que não tem muito recurso. Então eu vejo como importante esse social, né? Social, como eu disse, de ter assim, essa assistência, né? Pelo menos porque hoje a comunidade surda e muda, ela tem uma língua dela, que é a Libra. Então, o português é a segunda língua desse povo. Então, imagine o quanto não pode ser desenvolvido. Então, essas pessoas, estando preparadas, elas vão dar aula, elas vão aparecer no cantinho da televisão, né? Então, ela vai estar movimentando, ela vai estar ganhando dinheiro. A universidade já tem esse curso, mas daí para lá, mais nada. Quem é do interior, são poucos que têm condições de entrar na universidade. Então, mas por quê? Porque não tem um preparo antes. Não houve aulas muito, vamos dizer assim, incisivas, né? No projeto deles. Então, assim, a Escola Surda e Muda, eu acho, assim, um projeto muito bom, que o governo, sim, aí vai ser uma propositura minha, para que quem for o governo, lembre que esse pessoal precisa desse tipo de assistência. Raildo, eu assisti uma entrevista sua, onde você falava em casa de apoio para as pessoas que vêm do interior e têm parentes internados em hospitais. Essa é uma propositura sua também? Essa é a primeira de todas, porque quem nasce no interior sabe muito bem o que é precisar de algum serviço na capital. E quando se fala vamos dizer assim, de uma assistência médica, né? Assim, um atendimento médico, que as prefeituras simplesmente colocam lá a pessoa dentro do carro, chega nos hospitais e entrega lá. Mas não diz assim, e aí, daqui vocês vão fazer o quê? Não, nem pergunta. Porque muitas vezes a pessoa vem, às vezes numa necessidade, numa urgência, em que nem trocar de roupa, pegar dinheiro, alguma coisa pega. Quando tem, aí chega a prefeitura, entrega essas pessoas nos hospitais e deixa lá, Deus dará. Às vezes sem coitado, sem R$1 para comprar comida, às vezes sem poder fazer sua necessidade, né, básica, sem poder dormir. Então, assim, muitas vezes no relento, né, que às vezes não pode dormir dentro do hospital, tem que ficar lá de fora. Isso. Então, isso aí é que dói muito. Eu acho assim que essa casa de apoio... Como funcionaria? Essa casa de apoio é um projeto, não precisa de projeto, né? A casa de apoio não precisa de governante dando auxílio, não. É uma coisa que é do deputado. O deputado pode fazer isso. Com o salário que o deputado ganha, dá para sim tirar 40% desse dinheiro e aplicar na casa de apoio, onde essas pessoas possam dormir, jantar, tomar um café, tomar um banho, se preparar para um exame no outro dia. Então, não é para morar, é para uma coisa, vamos dizer assim... É uma casa de passagem. Uma casa de passagem, que tem que dar vaga para outros. Porque você sabe, a rotatividade é muito grande dessas pessoas. Então, assim, a ideia é que essas pessoas, ao chegar para ser o atendimento médico, tenham onde ficar. Certo? E isso aí realmente, isso é a primeira ação que eu vou fazer, caso Deus permitir, em primeiro lugar, né, estar como deputado, eu vou fazer, porque eu não vou depender de ninguém, vai depender do meu salário, e do meu salário vai sair essa casa de apoio, não tem dúvida. Então, essa casa de apoio para dar pelo menos, assim, dignidade às pessoas que vêm, às vezes, como eu disse, crianças, pessoa idosa, às vezes cadeirante. Imagine a pessoa cadeirante e vai ficar ali aonde? Esperando a boa vontade da prefeitura. Então, pelo menos essa casa de apoio eu quero entregar para eles. É por isso que esse projeto, meu projeto social inicial, vai ser essa casa de apoio que eu quero fazer para a população que mais precisa. A população, principalmente aquela mais carente, que não tem ninguém aqui, não tem como pagar uma pousada, ou até mesmo comprar comida, né? Que é o mais básico de tudo. E não tem, às vezes chega o dia dela ter alta e tem que esperar a boa vontade da prefeitura. Não, só vai ter carro para Aracaju tal dia. E essa pessoa fica com fome, fica com tudo. E é isso, quem quer sentir isso de perto, faça uma visita lá, vá no hospital, passe lá meia hora, para ver quantas pessoas estão lá, com 2, 3 dias lá com fome às vezes, comendo algumas coisinhas, porque pedindo ao povo. Então, isso é triste. Isso não é ser humano. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que se colocar no lugar delas. Quando ele se coloca no lugar dessas pessoas, sim, aí você percebe
que realmente precisa fazer alguma coisa. E a minha casa de apoio vai nessa direção. Raildon, já que a gente está falando de casa de apoio para quem acompanha pacientes, como é que você vê a saúde do estado de Sergipe? A saúde do estado? Não tem? Na verdade, tem a saúde, tem. Tudo não é o pior. Mas deixa muito a desejar. A questão toda, assim, Sérgio, é que nós estamos com um estado que já tem 20 anos do mesmo governo. Vai ser por meia dúzia. Então, é aquilo. Não muda mais. Se você não mudar essa gestão, mudar tudo, fica muito difícil você cobrar o resultado. Por quê? Eu costumo dizer, se você quer um resultado diferente, você tem que fazer diferente. Se você não faz diferente, você vai ter o mesmo resultado. Então, se a população não enxergar isso, que é hora de buscar alternativa, dar oportunidade a outro, se não der certo, põe outro. O que não dá é a mesmíssima que a gente vê cada vez mais, os mesmos grupos trabalhando, prefeitura, Estado ao mesmo tempo, fica muito difícil. E aí essas pessoas, às vezes, não têm um olhar diferente. Por quê? Porque aquilo que está dando sua reeleição está lhe garantindo, então para ele está muito bom. Eles têm que sair da linha de conforto. Tanto o gestor municipal e o gestor estadual precisam sair da linha, da sua linha de conforto. Conhecer a realidade do Estado, conhecer a realidade dos hospitais, conhecer a realidade dessas maternidades aí. Porque é por isso que eu digo, é vergonhoso esse dinheiro que vem para sustentar esse tipo de governante. Porque você libera não sei quantos bilhões para a campanha, mas para que isso, pelo amor de Deus? Isso é sinônimo de pessoas incompetentes, que só sabem trabalhar com dinheiro. Não usa a imaginação, não usa o seu talento, a sua capacidade de trabalhar. Mas não, se não tiver o dinheiro, aí nada funciona. Gente, o dinheiro é importante sim, mas o dinheiro tem que ter uma direção. Se o dinheiro chega para a saúde, ele tem que ir para a saúde. E aí sim, esse dinheiro do fundo eleitoral é o mais vergonhoso de tudo nessa vida. Realmente é triste você pegar uma realidade que eu acabei de contar agora dos hospitais, que as pessoas ficam lá sem ter nenhuma. Isso aí é para o governo dar, gente. Não é para um candidato que está querendo uma vaga lá, propor, não. Já era para estar existindo. Enquanto existia política, tem que estar existindo casa de apoio, toda a alimentação dessa pessoa do interior tem que ter. Mas não, aí o que acontece? Aí você traz mais um problema. É como você falou, e a saúde, né? A saúde do Estado é aquela que você, pós-pandemia, o retrato está aí. Não muda muita coisa. Porque não tem resultado diferente. Sempre a mesma coisa. Então, porque não faz diferente. Então, enquanto o governante, eu não tenho muita entrada nesse segmento, porque não é minha área de atuação. Mas o que a gente vê é o que a gente vê na mídia, o que a gente vê das pessoas, o que a gente acompanha das pessoas, quando os próprios médicos, os próprios enfermeiros, que traz resultados que realmente é um resultado realmente que é assustador. Então aquilo ali fica para a gente a sensação de que o governo não está fazendo o papel. Tanto na parte da saúde, como também, como se você, a parte da educação. Porque a educação ele tem que ser abrangente para todos. E quando você fala a saúde básica você precisa trabalhar. Verdade. Por exemplo, se eu não tiver um projeto que a saúde lá embaixo não seja cuidada antes, eu vou refletir aqui na frente. Então, assim, a saúde que eu digo que é o investimento inicial é na base, é no saneamento básico. Você gasta R$1, economiza 4. Em cada aplicação que você coloca para tratar uma pessoa. Quer dizer, se você gasta R$1 lá no saneamento básico, você economiza 4 lá na frente. João Alves dizia muito isso. Então, nessa linha é que eu entendo que se o dinheiro está chegando ou não está chegando, não sei, que eu não estou lá ainda. Né? Eu não estou lá ainda. Então, a gente vai saber mais quando estiver lá. Para saber onde é que esse governo jogar esse tanto dinheiro da saúde e por que ainda está do jeito que está. E a gente vê muita verba federal que vem para obras aqui e que perdem o tempo de execução e essa verba volta. Isso é um absurdo, né? Eu não acredito que ela volte não, viu?
Dificilmente. Difícil, eu não vejo nenhuma verba voltar. Quando a verba está faltando pouco dia da conclusão, já sabem de gastar ela. Mas dificilmente se vê voltar a verba. Muito difícil. Você tem uma noção, é que tem aí o Hospital do Câncer. Olha, quantos anos está isso? Qual é mais importante? É a estrada ou o hospital? A pergunta está aí. A estrada é importante? É. Mas o hospital é muito mais. Mas aí vem aquela história que a gente estava falando, de quando o político entra, não quer dar continuidade à obra do antecessor. Eu acho que esse caso do Hospital do Câncer é porque não querem dar paternidade a quem deu início ao projeto. Como sempre, né? Mas assim, eu preferi que as pessoas entendessem da seguinte forma. O ladrão é aquele que está com o roubo na mão. Ou seja, o político é aquele que conseguiu concluir a obra. Aquele é o político que realmente teve a visão. Porque quando você, por exemplo, você constrói escolas, muitas vezes, até mesmo constrói praças, constrói, que nem a gente vê ali o Parque dos Cajueiros, e você não vê nenhum prefeito fazendo nada por ali. Aquilo ali, realmente, é uma coisa bonita que foi feita, deu uma ampla, uma amplitude bem larga para para o município e para aquela região, daquelas pessoas que moram no Parque dos Cajueiros. E hoje não, está abandonado, ninguém quer ir lá com medo de assalto, né, e outras coisas que a gente não precisa estar falando aqui. Então, isso é uma política que deve acabar. É uma política que deve desaparecer da mente da sociedade sergipana. Por quê? Porque assim, se você faz uma estrada e não consegue terminar, porque eu acho, em primeiro lugar, é o seguinte, você tem que ter planejamento. Tudo nessa vida é planejamento. Eu uso essa palavra muito porque na condição de engenheiro eu planejo muito. Então, planejamento é a base do negócio funcionar e acabar no tempo certo. Planejar e executar. Né? A gente elabora, planeja e executa. Mas não, aqui executa e elabora depois. Isso. Infelizmente, aqui você pega essa emissão aqui mesmo aí, que foi vergonhoso aquilo ali. Vergonhoso. Aí você vê ali o centro da cidade, sem nenhuma política pública, nenhuma revitalização do centro da cidade, onde poderia manter os empregos lá das pessoas, porque os poucos empregos que tem lá ainda não sabe até quando, porque quem sustenta as empresas que estão lá no centro da cidade é o pessoal do interior. Ninguém está indo para o centro da cidade, dificilmente. Isso e as empresas fechando. Aí o que acontece? Veja como é falta de planejamento. Você tem o centro da cidade precisando ser revitalizado, dar condição das pessoas voltarem ao centro da cidade para comprar e prestar algum tipo de serviço, para que os empresários entendam que o mercado é realmente eficaz, traz uma economia para ele, traz resultado. Mas não, aí você constrói um shopping center do outro lado do mercado, que entre o shopping center e o próprio mercado, um canal que fede mais que tudo. Para você ter acesso do mercado para o shopping, você divide o espaço de uma ponte. Quer dizer, não tem planejamento. É um governo tão municipal que não tem planejamento. O que pensa é o quê? Chega, fazer e acabou. Sabe o que é aquele negócio de você bater o barro e construir em cima? Sem alicerce, não vai durar por muito tempo. É o planejamento do governo de 20 anos, é o planejamento de uma prefeitura que está ao lado do governo há muito tempo. Então, assim, se a população não começar a enxergar por esse lado, entender que deve permanecer, já sabe qual é o resultado. O resultado está aí, está todo mundo vendo a realidade. Raildo, você tem 35 anos no ramo condominial. Quais são os principais problemas nesse ramo? Outro ponto importante, que assim, a gente vê muito falar em leão, né? Tudo, chega o leão lá, depois de renda, né? Pronto, pensa no leão da prefeitura, pensa no leão do governo. Porque assim, descobriram que os condomínios é uma fonte de renda, né? Esquece que o condomínio hoje que mais se emprega gente. Então, para você ter uma noção, Sérgio, nós moramos no estado que não é industrializado. Vivemos de serviços. Então, não há incentivo nenhum para que essas pessoas que geram emprego na área condominial, né, possa continuar com seus negócios. Aí pega o condomínio que não tem fim lucrativo nenhum, simplesmente o CNPJ, aí entra a prefeitura, cobrando, aí é IPTU, né, que não é
não é que não pode, deve cobrar, deve cobrar. As taxas são previstas em lei, realmente é um... Quando é revertido para o povo, né? Só cobrar, exatamente, está lá, mas a grande confusão está aí, é a forma que está sendo cobrado. Um exemplo, vamos falar do IPTU. Nós temos hoje mais de 250 mil pessoas morando em condomínio. 1/3 da capital está morando hoje em condomínio. Imagine quanto não gera de emprego e renda, porque o condomínio vende, só compra local. Vende não, compra só local. Quem vende, vende muito para condomínio. Porque assim, ó, há 33 anos atrás, só tinha 20 e poucos condomínios em Sergipe. Em Aracaju, Museu Aracaju, que é a grande metrópole. E hoje nós temos chegando a casa de 2 mil, entre todo o estado. Veja quanto já gerou de emprego. E para você ter a noção que eu quis falar do IPTU, você pega por uma simples razão. Nós temos essa casa aqui. Essa casa tem um terreno que tem 200 metros quadrados. Aí eu vou construir um prédio. Mas IPTU daqui eu pago R$2.000. Aí eu construo um prédio e gero 200 IPTUs. No mesmo terreno? No mesmo terreno. O que foi que a prefeitura colocou? Nada. E por que ele tem que cobrar o IPTU? Ah, mas o IPTU é em cima do ITB. Não, meu amigo, não é bem assim não. Esses cálculos, essa forma que está errado. O IPTU tem que ser de uma forma diferente. Porque você ganhar 2 mil, agora passou a ganhar 400 mil, do nada. Porque eu tenho um apartamento que custa 500 mil, eu sou obrigado a pagar o IPTU de 3 mil. Onde é que se viu isso? Então, é isso aí que tem, essa distorção que tem que acabar. Então, assim, quando você fala do governo, o governo tem a taxa de esgoto, né? Que é 80%, né? Exatamente. É isso que nós estamos questionando, é isso que nós vamos trabalhar, estamos levando. Se eu estiver lá no parlamento, a primeira coisa que eu vou lançar, em termos de propositura, é a revogação dessa lei, que é a Lei 6.960, que não traz basicamente nada. Ele pega um modelo da lei federal, que fala da importância da cobrança para que o saneamento básico sejam feitos. Só que é o seguinte, a DESO, ela não faz infraestrutura todo dia. Né? Ela faz uma infraestrutura ali e acabou. Manutenção quase zero. Até porque ali dentro da tubulação está debaixo do chão. E mesmo assim, a gente vê estourando e passa quantos anos, e mesmo assim estourando, e a gente fica sem água. Então não está tendo nem a infraestrutura continuada e nem as manutenções. E por que tem que continuar cobrando com o mesmo percentual? Aí eles colocam assim, 80% das casas tem esgoto, então tem que cobrar 80%. É assim, o entendimento da DESO é que cobra-se 80%, porque 80% da população utiliza a rede de esgoto. Isso não é verdade. É por isso que é importante refazer os cálculos. Primeira coisa que tem que fazer na DESO, sabe o que é? Então, mudando o governo, muda toda a gestão da DESO e fazer uma auditoria. Eu não sou a favor de privatização. Se a empresa estiver no lucro, tem que continuar sendo uma empresa do governo. Eu não vejo o caminho de privatizar. A última coisa que posso fazer é quando privatizar uma empresa que dá lucro. E a DESO dá muito lucro. Até demais. A gente precisa entender para onde está indo esse dinheiro e quem está sendo beneficiado com esse dinheiro. É isso que tem que ser descoberto. Para poder tirar, para você aplicar 80% de cobrança de uma água que você consome R$100, você pagou mais 80 de esgoto, você tem que dizer para onde é que o dinheiro está indo. Então, só vai ser possível com a auditoria dentro da DESO. E isso sim, é uma propositura minha para fazer. Porque não acredito que se tenha necessidade de cobrar mais que 30% do esgoto, em cima da taxa da água. Então, eu acredito que se você trabalhar com um percentual, 50% do 80%, dá 40%. Uhum. Então, isso pode ser um limite, né, máximo. Desde que comprovado que a DESO aplica de fato na rede de esgoto. Porque acredito eu que isso não acontece. Pode acontecer um 10%, 5% da rede de esgoto ser utilizado para esse fim. E os 95% seja para gastar com alguma coisa que não é o tratamento do esgoto. Para que a taxa assim, realmente seja aplicada. Então, a lei 11.445, que é a lei que determina que todas as companhias de água e esgoto, saneamento básico, tem que cobrar? Sim, tem. Mas não pode cobrar
E outra coisa, tem uma coisa importante que a população ainda não sabe. Eu vou dizer aqui, ó. A DESO, ela impõe esse 80%, mas ela tem que obedecer à lei municipal, que nenhum vereador tem coragem de chegar na lei e colocar criar uma lei municipal e dizer assim, olha, aqui na cidade de Acaju a taxa de esgoto não pode passar 30%. Ninguém faz isso, mas está aqui, ó, dizendo aqui no parágrafo 1º, parágrafo único do artigo 1º da lei 11.445. O que é que diz? Olha, está aqui, ó. Que, olha, parágrafo 1. Para a prestação de serviço público, nos termos do caput deste artigo, a DESO deve observar ainda a legislação federal, que é o que ela está obedecendo, estadual e municipal. Ou seja, isso quer dizer na prática que a DESO tem que obedecer uma lei municipal que diga assim, ó, no meu município eu só aceito 30%. Era o que eu ia perguntar, a lei é federal, mas quem decide nos estados e nos municípios esse percentual? Olha, então, se a lei federal diz o quê? Que dá o direito da cobrança da taxa. Mas quem determina o percentual é o parlamento local. Porque a Assembleia Legislativa mesmo poderia dizer assim, DESO, você é estadual, meu filho, vamos negociar isso aqui. É um absurdo você cobrar 80%. Isso é boa vontade dos parlamentares, mas nenhum tem boa vontade, não. Desde 2010, que essa lei foi criada, essa nova lei, dessa forma, da cobrança, do direito da cobrança da taxa, que se aplicou 80% e ficou nisso. Então, assim, ó, como eu disse, o parágrafo único do artigo 1º da lei federal da lei municipal 6.960 diz o quê? Ó, parágrafo único. Vou repetir. Nos termos do caput deste artigo, a DESO deve observar ainda, quando ele fala ainda, deve observar, antes de aplicar qualquer valor, o que é que diz a lei municipal, o que diz a lei estadual. Então, ninguém observa isso, mas está aqui, ó, na própria lei. E ela não tem nenhuma lei municipal, nenhum vereador, que já tem mais de 10 mandatos aí, nenhum vereador sequer fez uma propositura pedindo que a DESO aplicasse uma lei, ou aliás, que a Câmara aplicasse uma lei de pelo menos 30%. E aí sim deixar a DESO se manifestar. Mas foi criado? Não, não veio. A lei estadual, que poderia, a municipal não cuidou, vamos cuidar da estadual. Poderia, não fez até hoje. Então, é um absurdo você pagar 80% de 100 de água potável. Isso aqui não dá. Aí você paga 180, onde você poderia pagar 120. Multiplica esse valor por ano. Então, você às vezes, as pessoas dizem assim, engole, né? Vamos dizer assim, é de goela dentro. Então, a DESO põe de goela dentro esse percentual. Então, a gente vai trabalhar. Não tenha dúvida que eu vou buscar, vou apresentar essa propositura, vou pedir a revogação dessa lei, ou até mesmo fazer alguns adentos à lei. Não precisa nem revogar, porque a lei está dizendo aqui, ó, que ela ainda deve observar, então vou pegar esse ponto e dizer, ainda deve observar. Então vou observar a lei estadual, que diz que não pode passar de 30%. É só aplicar a lei, pronto. E deixa a DESO resolver. Até porque ela tem que apresentar resultado. Cadê sua planilha do custo anual que você fez nessa rede de esgoto aqui? Quando gastou? Foi 30% do orçamento. Tudo bem. Cadê o orçamento? Deu para entender? Então, você tem que mostrar uma planilha de custo para saber se realmente deve ou não cobrar acima de 40% DESO. É isso que a gente quer. Você tem noção de outros estados quanto essa taxa é cobrada? É como eu disse. Na Bahia, tem um interior da Bahia, Ilhéus mesmo, que outros interior aí, que criou a lei municipal, vetando 100% a taxa. Não é para vetar 100%. Se você coloca uma taxa de 20%, 30%, a justiça poderia lhe garantir. Porque a lei federal dá o direito à cobrança. Então não adianta você pedir para zerar a taxa que você não vai conseguir. Você perde a oportunidade de fazer outra coisa. É por isso que eu estou indo, que a lei me permite. A lei me permite que eu posso sim pedir os meus pares, no caso lá, os meus colegas deputados, caso eu esteja lá, claro, pedir que a gente reanalise esse projeto, né? Essa propositura que leve para a sociedade no máximo 40%.
No máximo, eu falo 20, mas eu vi que 20 entre 40 significa acima dos 50%. E o meu projeto inicial seria 20. Né? Então, 20 é o projeto inicial, que certamente vai ser, no máximo, 40%. Pelo que eu lendo a lei e também observando a planilha que a DES vem a me apresentar a Assembleia Legislativa, sim, aí a gente vai analisar se realmente fica 20, se fica 30, se fica 40. Eu não concordo acima de 50% dos 80%, que é 40% do geral. Esse eu moro no Augusto Franco, Raildo, e mesmo antes de ter esgoto lá, a gente já pagava taxa. A gente pagava uma taxa de um esgoto que não existia. É uma taxa antiga já, e eu pagava esgoto e não tinha esse benefício. E outra coisa, a lei também está dizendo que a empresa fornecedora de água e também tratamento de esgoto, né, só deve cobrar se constatado que a rede esteja conectada com aquela residência, com condomínio. Então, se não tiver ali conectado, se não já tiver interligados, acabou, não é para cobrar. E também diz assim, é bem claro, quando ele diz que a empresa deve cobrar, sim, desde que esteja interligada à rede de esgoto, né, pública. É isso que diz a própria lei, 11.445, que é a lei federal. Então, assim, é preciso também ter boa vontade. Os profissionais, né, da DESO não tem nada a ver com isso, os funcionários não tem nada, eles são também vítimas de um processo que a DESO utiliza, que a lei é fechada, então tem que mudar a gestão. Tem que mudar a gestão, o cabeça, aquele que é indicação de político. Tem que botar um gestor lá dentro, que faça realmente um trabalho e permita que aconteça uma auditoria dentro dela para descobrir realmente para onde é que está indo dinheiro e a gente ter uma noção o que é a DESO, se ela dá lucro ou não dá. Porque para mim a DESO dá lucro e ela deve continuar como DESO, como uma empresa de economia mista. E não vender uma DESO onde dá lucro. Qual é o capital estrangeiro que vai comprar uma empresa sem dar lucro? Nem. Não existe. Então as pessoas, não, é porque está quebrado, não dá sim, não. Agora você coloca a DESO para vender, ver se não aparece muito comprador, parece, porque dá lucro. Então eu sou a favor de não privatizar a DESO, mas sim fazer uma auditoria para a gente chegar em consenso com os demais colegas lá, em um valor real, um valor justo para se cobrar na taxa de esgoto. O que a gente percebe, não são todos os políticos, é claro, tem políticos honestos e tem os não tão honestos, mas o que a gente percebe é que quando se fala em dinheiro público, em reduzir taxa que vá atingir o governo, a maioria não cede. Porque a maioria é apoiada pelo governo. Então, é como eu disse, eu estaria sim ao lado do governo se ele mostrasse serviço para a sociedade, ajudando a implementar ações que tragam benefício. Para aumentar encargo, não. Nenhum desses aí vai ter minha canetada para eu concordar que tem que aumentar isso por causa daquilo. Que nem aconteceu com a taxa de bombeiro. A taxa de bombeiro, se paga 416, é uma taxa unificada, uma taxa única, R$416. E no dia 27 de dezembro de 2020, na plena pandemia, os falsos profetas, que estão aí, os deputados hoje, simplesmente disseram, bater palma para o governo e mudou tudo. Por quê? Por quê? Até a oposição votou a favor. Eu me pergunto, por que votou a favor? É porque vinha eleição aí? Não sei. Só sei que foi aprovada a forma de cobrar condomínio, coitado, que tem uma área construída grande, que é esses condomínio clube, está pagando uma taxa de 4, 5, 8 mil reais. O que abrange que a se taxa pagava 400 e pouco. Só que a visita do Corpo Bombeiro lá, para dizer se o seu imóvel está dentro ou não, conforme as instruções técnicas. Só isso. Mais nada. Então, isso é justo? Aí você pega uma receita condominial, cada vez mais a taxa sobe, você paga com o seu condomínio, a taxa vai subindo por isso, por essas razões. Porque hoje, para morar em condomínio, está ficando caro. E outra vez, toda vez que essa taxa sobe de valor, o que é que acontece com o seu imóvel? Desvaloriza. Aí você pega o IPTU que eu falei para você, que você mora num apartamento, o seu apartamento, você paga 2.000 IPTU, onde podia pagar R$200. Você mora, você tem a taxa da SEMA, olha, IPTU, DESO, SEMA, iluminação pública,
EMURB, olha que tantas taxas. E essas taxas cada vez têm o seu valor, vamos dizer assim, majorado, né? Majorado. E a sua taxa condominial cada vez sobe, e seu salário não. A sua empresa cada vez vendendo menos. Aí quem mora em condomínio é empresário, é engenheiro, tudo. Todas as classes moram em condomínio. E você que chega num determinado condomínio que está lá, os prédios lá mostrando as fissuras, a elétrica todo daquele jeito. Gente, lá mora famílias. Aí você tem uma pessoa que ganha um saláriozinho razoável, pode bancar uma vistoria, uma manutenção. Eu não tenho essas condições, vai pagar uma taxa extra. E não tem condições. E não tem condições, aí a gente paga uma taxa extra para fazer uma reforma das instalações elétricas, da parte civil. Você vai comprar comida. Então, assim, esses condomínios mesmo que foi criado do PAR, que entregou o condomínio no PAR, simplesmente a Caixa desapareceu da história. Entregou lá, disse, não, o condomínio agora é seu. Entregou lá, o condomínio é seu. Aí você não tem condições de manter o condomínio e o governo não quer dar nenhum subsídio para poder ajudar a manter o condomínio nas condições boas de habitação. Então, assim, entregar um imóvel e não ajudar a manutenção é uma coisa que o governo gosta de fazer, né? E acaba você colocando em vida toda a sociedade. Aí você mexe em toda a infraestrutura. Então, era condominial, tem que ter respeito com ela, tem que ter um olhar diferente para ela. Porque hoje nós temos uma média de 11 mil funcionários de condomínio, que depende, né, dele, que muitas vezes perdem seu emprego, porque na hora que essa taxa condominial sobe, quem sofre são os funcionários, como se fosse culpado disso, a redução de quadro de funcionários, e acaba gerando desemprego. Ou seja, seria muito coerente, seria até demais a gente entender dessa forma, se houvesse uma contraprestação para esse setor. E não tem. Só tem direito de pagar IPTU, paga a taxa de bombeiro, taxa de esgoto, taxa de iluminação pública, taxa da EMURB, taxa da SEMA. Imagine tudo isso com os valores cada ano majorado. Cada vez sobe. E onde vai parar a taxa condominial? Lá para cima também. Aí você chega ali no condomínio, às vezes na 13 mesmo, que os condomínios, os apartamentos muito bons, as pessoas estão ali, que foi sua vida ali dentro, aplicou tanto dinheiro ali dentro, arrumou tudo. E hoje condomínio com R$3.000, R$2.500, uma taxa condominial. Como é que você vai acompanhar se você se você pegar os prédios de 35 anos para cá, 35 não, vou botar 30 anos, são prédios que as pessoas já estão aposentadas. E o salário dessas pessoas diminuíram. Não é verdade? E você acha que o salário de um aposentado, a não sei que é uma pessoa que tem um alto escalão, um desembargador, um juiz, né, um fiscal da Receita. Não acompanha. Mesmo assim, a taxa condominial está sendo um vilão para eles. Então, é preciso movimentar a sociedade, é preciso movimentar o poder público, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, levar para os seus executivos propositura que traga soluções para isso. E não só achar receita. Você tem uma ideia, o governo federal, o ano que mais arrecadou. Né? Então, isso é reflexo também do município. Arrecadou também, tudo na mesma linha, o Estado a mesma coisa. Então, há dinheiro entrando. Então, por tanto ter dinheiro entrando, que eles estão nem aí, vão gastando sem aplicar onde realmente que deveria ser aplicado, que são os pilares, né? Educação, saúde e segurança. É preciso ter uma oportunidade de mostrar à sociedade que é preciso ter um olhar diferente para esse setor. É por isso que Raio do Queiroz, através de vários síndicos, vários moradores, estão querendo realmente dessa vez que a gente entenda e precisa ter uma representatividade lá na Assembleia. E logo teremos também na Câmara Municipal, para poder levar essas questões. Porque mesmo político morando em condomínio não tem noção como gira um condomínio. O custo operacional desse setor é muito grande, altíssimo. E outra,
Os serviços, aqueles serviços que você paga em iluminação pública, você já paga de outra forma. Aí você tem que pagar novo, porque você tem uma iluminação dentro do seu condomínio pública, que é aqueles postos, alguma coisa. Aí você chega para bombeiro, não é que ele não seja merecedor da taxa, é merecedor, não tem dúvida, são merecedores. No entanto, é uma taxa que tem que ser com um valor diferenciado. Quando eu digo que o condomínio tem que pagar uma taxa diferenciada, é porque não tem fim lucrativo. É diferente da empresa, embora seja um CNPJ, mas não tem um fim lucrativo. Então, a taxa é igual para a indústria e para a moradia. Exatamente. Então, o valor, quando foi criada a taxa, é a Lei 8.151 que trouxe essa alteração de o que se pagava 400 e poucos reais, 416, que passou por área construída. Esse mesmo condomínio está pagando 3 mil reais. Quer dizer, mexeu em todo o orçamento, na planilha orçamentária do condomínio. Aí você leva o síndico, se vira em 30. Porque ele tem que apresentar o morador, não aguento mais taxa não, a taxa do condomínio não pode aumentar mais que 10 reais. Como é que você vai trabalhar receita e despesa nos condomínios? Aí vem o governo, da forma como leão, e não, tem que pagar agora desse jeito, tem que pagar desse jeito. Então, se não tiver alguém lá para gritar, fazer zoada dentro da Assembleia, não vai passar despercebido, que nem passou no dia 27 de dezembro de 2020, quando houve essa alteração dessa taxa. Então é preciso ter uma pessoa lá dentro para poder cobrar, não aceitar. E diz assim, olha, chamar a imprensa, porque não pode. Vai chegar um momento que você não vai conseguir nem manter, o SIM não vai conseguir nem manter o condomínio, porque vai existir inadimplência constante, em função de taxas que são aplicadas. E quando você tem esses amparos de custo, que é a parte de pública, né? Essa parte do próprio governo, do bombeiro, da DESO, da prefeitura, que é o IPTU, você se depara, poxa, tanto isso, uma taxa de condomínio, então o meu prédio não tem nada, nem uma piscina, eu pago tão alto. É isso que eu ia dizer, a gente não está falando aqui só de condomínio de alto padrão, não, a gente está falando de condomínio em geral. Em geral, porque assim, se eu posso morar num condomínio que tem uma torre só, que tem toda uma área comum toda satisfatória, é porque eu decidi morar ali, porque eu posso pagar. Mas quando você vai em qualquer condomínio, a primeira coisa que você pergunta qual é o valor da taxa condominial. Antes de comprar um imóvel e antes de alugar. Então você faz até um comparativo, um paralelo, para você ver a importância de trabalhar essa taxa condominial. Por isso que é necessário que você acompanhe todo um processo de como o governo está lhe cobrando. E aí, se você não tomar pé agora, acabou. Então, o que a gente propõe, enquanto candidato ao parlamento, é que seja essa voz, né, que eu vou buscar, vou trazer alternativa para mostrar para a sociedade condominial que é possível regulamentar essas taxas e não deixar muito solto para o governo fazer o que quer. O que a gente quer é amarrar muita coisa, como eu disse. A DESO cobra 80%, mas ela tem a obediência, sim, à lei municipal, se existir, para essa finalidade. A obediência à lei estadual para essa finalidade. Está lá no parágrafo único, que ela tem que ser observada essas leis. No município tem uma lei municipal que diz que a taxa não pode ser esse valor, esse percentual? Não tem. No Estado, no Estado, na Assembleia Legislativa, alguém colocou uma lei lá dizendo assim, olha, a taxa não pode passar de 30%. Não tem. Então está muito solto. A DESO está muito à vontade para cobrar o que quer. Então por isso que ela mantém os 80%. E aí? E é isso que a gente não quer mais. A gente acabou. É um basta, ainda está no basta. É uma taxa abusiva demais. Eu não consigo entender. Necessidade. O esgoto que você está lá, a tubulação toda, por exemplo, condomínio mesmo, que tem uma grande massa de pessoas morando no mesmo local. Então aquele esgoto vai para a rua. Quantas vezes aquela água vai todos os dias? Mas quantas vezes a DESO faz manutenção ali? Eu mesmo moro no meu condomínio, que já tem 6 anos, nesse condomínio, é 7, nem lembro mais, que a DESO nunca teve lá para nada. E por que eu tenho que estar mantendo, se ela não dá manutenção? Eu não vejo manutenção. É uma coisa subterrânea, ninguém vê a DESO fazer nada. Então, por que, se não tem manutenção, se não necessita dessa manutenção, e sim necessita mais cada 5 anos, então tem que trabalhar em cima de uma taxa que venha compreender uma manutenção daqui a 5 anos. Olha, a manutenção foi extinta, então vamos repartilhar esse valor de 10% na taxa condominial, ou na taxa do esgoto, em razão dessa manutenção que foi feita. Aí tem uma coisa mais lógica.
Mas você passa 5 anos, só vê que a DES não faz nada para o esgoto, e aí tem dele cobrar 80% todo mês. Põe isso durante 5 anos. O que você podia ter investido na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Então, é isso que a gente não quer mais. Então, é por isso que eu estou candidato, porque eu não vejo outra solução, que é até a pessoa lá dentro para brigar brigar por essas causas. E por isso que eu me candidatei, porque eu não enxergo nenhum que venha poder trabalhar a prol do setor condominial e a sociedade como toda. Porque quem vai ganhar é a sociedade. Se você baixar essa taxa, vai baixar para todo mundo. Para a empresa, para a moradia, eu mesmo pago aqui. É 80%. Então, essa taxa já começa por mim. Então, já vou ser beneficiado nesse sentido, porque eu também pago 80%. Então, eu vou atrás. Porque eu deixo de investir em outras coisas. E dar o dinheiro a 10 para 10 fazer o que quer. Porque, tecnicamente, a gente não vê que é aplicado 80% desse dinheiro. Pega aí toda a operacionalidade da 10 financeira, vê se onde é que está indo esse 80%. Então, só através de uma auditoria dentro da 10 que você vai ter um resultado, a sociedade vai saber quanto é que a 10 arrecada, se isso realmente faz sentido, ela cobra 80%. E você que está acompanhando Política Legal, pode mandar sua pergunta, pode mandar seu questionamento aqui pelo site da Rádio Web Metrópole Aracaju e pelo Instagram de Adi Machado Bandeira. Se você tiver alguma dúvida para Raildon, você pode mandar sua pergunta. Raildon, você falou nesse instante que quando começa a aumentar a taxa de condomínio, que precisa aumentar uma taxa de condomínio, quem mais sofre são os funcionários. A gente vê que tem muita tecnologia agora no lugar de porteiros. A tecnologia é mais barata, faz o mesmo efeito de um porteiro. A gente vê que tem condomínios que já não tem mais porteiros, né? Que é interfone. E a tecnologia substitui um porteiro, por exemplo, um segurança? Eu vou contar um negócio que poucas pessoas sabem. Olha, eu fui estudar em São Paulo uma coisa chamada psicologia do crime. O que basicamente é psicologia do crime? O que é isso? A psicologia do crime nos dá uma condição de você enxergar, ter uma noção, né, de como o bandido enxerga seu condomínio de fora para dentro. Então vamos lá. Eu fui estudar também portaria remota, portaria virtual, que mundo chama virtual, remota, mas para mim é a mesma coisa. Então eu quando fui fazer esse treinamento em 2014, já se falava em portaria remota, portaria virtual, lá para o sul, aqui ninguém falava nisso. Eu digo, eu vou estudar esse trem para saber como é que funciona. E aí fui estudar portaria remota e ao mesmo tempo estudei psicologia do crime, porque fazia uma casadinha, já que eu queria botar uma portaria remota, né, para eu vender o serviço aqui. Então eu tenho que vender um serviço com uma ideia mais ou menos que eu estaria, né, confrontando. Por quê? Quando eu percebi que eu ia tirar os empregos dos funcionários do condomínio, que são meus amigos, eu recuei. Não coloquei portaria remota. Então, por conta disso aí, a tecnologia de fato está aí. Mas você precisa também mostrar até onde você tem que aplicar. Vamos lá. Você tem um prédio de uma torre só. Um prédio de uma torre só significa uma possibilidade real de colocar. No entanto, não garante segurança a você. Eu não garanto que portaria virtual traga segurança. Olha, quando a gente fala psicologia do crime, é o bandido, como é que enxerga seu condomínio para dentro. Quando tem uma portaria, que tem um porteiro lá dentro, um vigilante, o cara vai analisar como é que ele vai entrar, como é que o porteiro se porta ali, como é, né? Observando como é que entra e sai. E aí, ele vai voltar para poder tentar entrar. Com certeza. Quando não é portaria remota, quando é portaria remota, então ele não tem que prestar conta, ele vai lá, entra e acabou. Por que acontece? Na psicologia do crime, a gente aprende o seguinte, que é mais fácil dominar o bandido lá fora do que ele lá dentro. E aí vem aquela questão do primeiro portão. O primeiro portão, o cara passa com a esposa. Então, estão vindo de algum lugar, os dois a pé, né? Vai lá, passa no portão. O porteiro, ele não abre o segundo portão. Mas por que ele não abre o segundo portão? Ele só para um entrar. A mulher e o marido. Aí, por que não entra? Porque para o bandido lá fora, ele não vai poder coagir alguém para entrar. Então, a regra é, o cara foi coagido,
ele não pode entrar dentro do apartamento, dentro do condomínio. Por quê? Porque se o bandido entrar lá, ele vai dominar não só aquele que já está ali, outras pessoas. Claro, vai fazer lá o inferno. Então, para efeito de controle emocional, é importante que o bandido ele seja tratado lá fora. Chamar a polícia com alguma coisa. Infelizmente, aquele que foi pego corre o risco de sofrer algumas consequências. Mas ele sofreria também se estivesse lá dentro. E além, mais até a família e outras coisas. E observe esse ponto. Aí você tem um porteiro, que é a pessoa física que está lá dentro, que liga para a polícia, liga para algum lugar. E quando a portaria é remota? Que a pessoa abriu o portão e entra logo. Como é que o cara está ali? Percebeu que entrou alguém... Por exemplo, eu abro o portão, né? Até o portão fechado. Até depois já passou uma carrada de gente. E aí, daqui que descubra que houve um estrago lá dentro, muita gente já sofreu com toda essa violência. Então, assim, nada desmerecendo a portaria remota. Mas, analisado bem e respondendo a você, então, para mim, a permanência do porteiro, sim, esse nos dá mais segurança do que a própria portaria remota. Agora, nos últimos 2 anos, eu acho que uns 300 porteiros, mais ou menos, perderam seus empregos. Já mostra que, pela quantidade de portaria remota, já não está em 37, um número assim, que já ficaram sem seu emprego. E isso é ruim. Isso é ruim para todos, porque você tinha 4 pessoas de uma vez só, ou mais. Na média, 5, 6 pessoas, depende do tamanho do condomínio, que perde o emprego, por troca de uma portaria remota. Não, como eu disse, não é desmerecendo o serviço da portaria remota, mas preocupado com o desemprego no setor condominial. É isso que eu não gosto, é isso que eu não quero. Isso aí eu não defendo portaria remota por causa disso. Porque não traz a segurança que a gente precisa, mas e também dá desemprego. Então, assim, mas por que isso acontece? Porque a taxa condominial vai subindo. E a alternativa que o morador tem, que os moradores têm, é dizer assim, rapaz, não estou aguentando essa taxa não, vamos fazer alguma coisa. Aí cai para as costas de quem? Dos funcionários. Então, se a gente trabalha isso antes, digamos, se a gente começa a dizer assim, olha IPTU, olha iluminação pública, olha IDESO, olha bombeiro, precisamos rever isso aqui. Aí você vai dar um equilíbrio nas contas e você, em sua empresa também, porque eu sendo empresário, eu também pago algumas coisas que nem a IDESO, eu pago também o bombeiro, eu pago a Insub, eu pago a SEMA. Então, eu, quanto empresa, eu também pago. Igual como estou pagando o condomínio. Porque a questão toda é o seguinte, a pessoa que paga a taxa condominial é um empresário que já paga também outra taxa igual lá na empresa dele. Então, imagine o desequilíbrio das contas financeiras, nas contas do empresário. Então, assim, quando chega a esse ponto, um caminho é tirar os funcionários. E isso que a gente não quer, isso não vai concordar com isso. Então, a gente precisa buscar mecanismo para que essas taxas não venham ser cada vez mais crescentes e mantenham o equilíbrio da manutenção, dos empregos, porque nenhum morador quer trocar o seu porteiro por uma portaria remota. É muito difícil. De 10 você pergunta, de 100 você pergunta, 3 diz que concorda com a portaria. Mas é essa margem mesmo. Então, portaria remota está aí, é uma realidade, é uma tecnologia, mas eu nunca vou trocar a presença de uma portaria com uma pessoa física por um porteiro eletrônico. Então, o meu sentimento como engenheiro de segurança, engenheiro de especialização em sistema de contra-incêndio. Então, o que acontece? Quando a gente vê isso, que tem um porteiro, uma pessoa no apartamento, ele pode pegar o auxílio de um porteiro. Chega, desmaiou alguém, alguém aqui está precisando de uma ajuda, o porteiro faz esse trabalho. E na portaria remota você não tem ninguém para fazer isso. É isso que é preocupante. Mas por que as pessoas ainda estão imigrando para esse serviço? Por causa dessa tal de taxa condominial, que cada vez sobe, cada vez precisa realmente ser reduzida para poder dar o equilíbrio nas contas. É por isso que é importante rever tudo isso aí. Raildo, você tem proposituras, você tem projetos para a geração de emprego? Olha, começando por uma coisa chamada revitalização do centro da cidade, para que traga novos empresários que venham investir no setor. O que acontece? No centro da cidade,
Eu falo para Aracaju, por enquanto, mas também gera emprego para outros setores. Mas eu vou dizer para Aracaju porque é importante começar por Aracaju, que é a grande metrópole, a grande cidade. Se você tem um centro da cidade, que os empregos cada vez estão desaparecendo, porque a grande massa que emprega em termos de comércio é o centro. E essa grande massa cada vez mais está secando. Por quê? Hoje, se você pegar estatisticamente as pessoas que frequentam o centro da cidade, são pessoas que vêm do interior. 80% do pessoal vem do interior. E aí você está tirando muitos empregos, porque as empresas não estão querendo mais investir no centro. Então, assim, se você revitalizar o centro da cidade, porque quando você promove uma ação de turismo, o turista, ele quer conhecer a cultura local. É ou não é? É. Ele quer ir no centro da cidade. Aí chega no centro da cidade e vê aquilo que tem hoje. Lojas fechadas, Não. informais, ruas sujas. Ruas sujas. Aí você constrói um shopping center, que é aquele que na nossa conversa, lá do outro lado. Aí o turista que quer conhecer Aracaju, vai ao centro da cidade e vê aquilo ali. Aí dá uma andada um pouquinho mais e conhece o mercado. Aí você chega no mercado, é outra, daquele jeito, né? Não é nada para agradável, a não ser as pessoas que estão lá. Mas sujeira, falta de critério, então, falta de saneamento básico ali para, né? Ou seja, falta da revitalização como tudo. Aí você diz assim, ali tem um shopping center. Oi, que maravilha, aqui tem um shopping center perto do mercado, que vou lá, vou estar lá. Vou lá com minha família. Isso é o turista que pensa. Aí chega assim, sim. Aí tem um canal entre o centro e o shopping center. Fedendo mais que tudo. A rua, é o único caminho para chegar ao shopping. É uma pontezinha dividida com espaço com os carros, muito estreita. Como é que os empresários, que hoje, eu sou empresário, quero investir em uma loja aqui no centro da cidade, eu vou querer, sabendo que o público está cada vez mais desaparecendo. Eu vou botar meu dinheiro. A grande loja que tem lá ainda são de empresas que têm outras lojas, uma vai sustentando a outra, mas a tendência, se não tiver uma preocupação do governante, do município, tanto do executivo como também do Estado, para revitalizar o centro da cidade, trazer condições, trazer os serviços essenciais para o centro. Por exemplo, tem serviços que não podia ter tirado do centro. Por exemplo, alguns atendimentos à saúde, né? Nós temos aquele prédio lá da INSS que está abandonado há muito tempo. Gente, ali é muito dinheiro. Aí você pega e investe no aluguel. Nada contra quem alugou. Mas não é pouco dinheiro se paga para estar ali onde eram estão. Então, por que não investir nesses prédios que é público? Né? Vamos dizer assim, o INSS é público. A União, certamente, ia entregar. Você tem o Alveito Teixeira, que é um prédio de empresas, né, comercial, vamos dizer assim. Cada vez mais as lojas fechando, porque ninguém vai no centro da cidade. Contador, tirando seu escritório de lá, botando em outro lugar. Administradora, tirando, fazendo a mesma coisa. Aí não vai esvaziar o centro? Vai. Então a gente precisa devolver, não é tirando do lado de cá, mas sim colocando a opção para cá, de manter e trazer as pessoas de volta ao centro da cidade. Aí sim, os empresários começam a investir nas suas empresas, como também novas empresas poderão surgir. Quando você sai desse âmbito do município, aí sim, você tem que seguir a cultura local, você tem que ver o potencial de distância, o potencial de Itabaiana, aí vai, seguindo. E trabalhar o turismo. Porque do turismo, os empresários vêm. Porque quem vem fazer o turismo não é só as pessoas que querem curtir o momento, mas empresários, os holistas, né, que vão dizer assim, olha, eu gostei, nós temos um litoral em Sergipe que é daquele que dá para construir os resorts. Então, é isso. Então, você tem que promover a vinda desse pessoal, essas grandes empresas que podem investir pesado em Sergipe, trazendo a oportunidade de entregar para ele uma cidade limpa, uma cidade bonita. Porque o primeiro momento que a gente tem, a primeira sensação que a gente tem no centro da cidade é de abandono.
Aí você pega uma prefeitura que tem o seu gestor que faz uma emissão daquele jeito, um projeto, quando você não tem projeto, não tem planejamento, né, para se construir, que foi feito na emissão. Tirou muitas lojas, foi obrigado a fechar as portas porque não tem nem onde estacionar. Parece uma pista de automobilismo. Isso. Porque os carros passam lá, ninguém vai parar ali. Então não tem nem onde estacionar, então tem algumas lojas que ainda sobrevivem lá. Então, assim, como nós não moramos no estado industrializado, você tem que promover serviços. Então, o turismo é serviço. Então, você tem que fazer por onde... Potencial a gente tem, né? Potencial tem. Quando você sai da divisa Sergipe, você vê os resorts de Salvador tudo crescendo. Porque aqui, com uma praia que nós temos, o litoral que nós temos, e ninguém promove nada, e aí se depara com a DEMA, que a DEMA não... Gente, é falta de interesse público, é falta de interesse dos nossos gestores. Visão não tem para o mercado do turismo. Quando você coloca um político para uma secretaria de turismo, o resultado é isso aí que nós temos. Então, pega um profissional, que nós temos muitas pessoas boas aqui. Um técnico, né? Bom, e traga mais uns 10, junta-se uns 10 técnicos, diz assim, me traga um projeto de turismo para Sergipe, para aqui, para a gente implementar aqui. E não dizer assim, toma, filho de João das Contas, que é político, vai ficar na secretaria. Troca de favores. Isso simplesmente é que tira realmente a vontade dos empresários, que está vendo que é político que está envolvido no meio. O empresário não gosta que político esteja envolvido em negócios. O político tem que estar fazendo o trabalho dele, que é no executivo, legislar e, na verdade, governar, né? Vamos dizer assim. Alguém governa para a sociedade, mas está lá para governar. E não pegar o turismo, uma secretaria de turismo e entregar a um deputado, um filho de um deputado. Isso realmente é o que acontece muito aqui. É por isso que o turismo de Sergipe não funciona. Raildo, para a gente encerrar, eu queria lhe fazer uma pergunta. O que você acha do governo Bolsonaro? Olha, o governo Bolsonaro aquela polarização que se chama, né? Entre Bolsonaro e também Lula. Porque é o seguinte, cada um tem, né? A verdade, cada um tem o governo que merece, né? Quando é um governo bom para esse que votou nele, e já para o outro não serve. Essa cultura tem que acabar. Se é o Bolsonaro que está no poder e está trazendo benefícios, está mostrando o serviço dele, deixa ele terminar o governo dele. A mesma coisa tem sido feito com Lula. Porque no termo do seu governo, ele vai saber se o governo prestou ou não. E o que a gente vê, pressão de um lado, pressão de outro, um momento o Bolsonaro trabalha para a população, outro momento não trabalha. E assim que vai. São os governos, infelizmente. O que a gente tem que pensar, que nós precisamos pensar em Sergipe em primeiro lugar. Então, quem é os nossos representantes que vão para Brasília? Esses que sim têm que fazer o papel holístico para poder trazer empresas para gerar emprego em Sergipe. Não importa se o governo é Bolsonaro, se é de Lula, eu não tenho esse negócio de quem é o melhor dos dois. Você quer o melhor para o país? Eu quero para o país. Quem estiver governando bem para o país, que aquele que não está no governo ajude a governar e não trabalhar contra. A gente vê que o governo de Bolsonaro, muita gente trabalhou contra e muita gente trabalhou a favor. Então, como eu digo, eu mesmo eu votei no Bolsonaro. Meu voto é para ele. Só que eu não voto nem para o Bolsonaro, nem voto para o Lula. Eu tenho o meu candidato, que hoje faz parte do partido que eu estou coligado. Mas não quer dizer que quem vota para Bolsonaro e quem vota para Lula está errado. Cada um tem o seu governo, tem a sua preferência. Mas essa população tem que entender uma coisa. Tem que ver o que traz de benefício para o país. Eu costumo dizer assim, que a soberania de um país está no seu povo. Então, quando isso não acontece, quando você distorce esse pensamento de alguém, você está tirando a oportunidade dessa pessoa produzir futuramente o seu país. Então, a soberania do país está no seu povo. É isso que eu quero dizer. Então, eu não tenho esse negócio de se é Bolsonaro, se é Lula, só não quero corrupto, né? Que esteja no poder e retorne para o governo. Isso aí que é pior para o país, porque quando a gente alimenta uma situação dessa, significa que a gente está gostando, está aprovando um governo que foi daquele jeito. Se o governo de Lula foi bom para um e bom para outro, ruim para outro, se o governo de Bolsonaro está sendo bom para um e ruim para outro, é uma questão de ponto de vista. Eu simplesmente penso hoje
no estado de Sergipe, porque é onde eu moro e eu quero bem para a população de Sergipe. Quem tem que cuidar, os deputados federais, é entender se a pasta que eles estão lá foi adquirida através de voto e não está fazendo, e está vendendo seu voto, porque lá quando se vai aprovar qualquer emenda do governo, alguma coisa assim, todo mundo quer se vender lá dentro. É isso que acontece, é por isso que o país está desse jeito. Não tem necessidade de você ter 512 deputados, acho que é 213. Tem necessidade? Não tem. Eu acho assim, tem que ser como tem o sistema do Senado. Três senadores por Estado. Podia ser 3 também deputados por Estado. Acabou. Onde é que você vai colocar 500 e tantas pessoas? Para um estar batendo cabeça com o outro? A sociedade não aguenta isso, não. O custo de manter essa pessoa está sendo muito alto para as empresas que pagam imposto. E as populações também. É por isso que as empresas, às vezes, não querem investir no país por causa disso. Por quê? A carga tributária em cima das empresas é muito grande para manter essas pessoas lá. Eu acho assim, teremos que ser mais Sergipe do que Brasília. Ok, Raildo, muito obrigado pela sua participação aqui. Boa sorte na sua caminhada aí rumo à Assembleia Legislativa. Que você tenha sucesso. Obrigado pela oportunidade de você ter aberto aqui para mim conversar, né? Esse programa tão bom assistido também. E desejo a sorte, né, para aqueles que estão também buscando sua cadeira, mas vá na consciência de trabalhar para a população, e não por um emprego. E não fazer da Assembleia a política emprego, cabine de emprego. E acabar com esses cargos comissionados aí, de realmente, e trazer concurso para a população que está precisando. Os jovens que estão querendo mostrar seu potencial. Nós precisamos preparar o Estado e o país para os jovens que vão assumir a nossa cadeira lá na frente. Então, eu vejo importante que a sociedade como toda precisa, sim, ficar atento a esses novos políticos, né? Essa nova era agora que nós estamos, o momento para o parlamento estadual, pensar bem, verificar realmente 4 anos, o que foi feito para essa população, que 4 anos também, só agora aparece política aí prometendo tudo, até vamos dizer, um pedaço de terra lá no céu, aparece tudo. Então, assim, cuidado, voto consciente, acredite no potencial dos novos que estão querendo agora mostrar serviço, e aí sim, a vida que segue, né? Ok, muito obrigada. Bom, esse foi o episódio 33 do Política Legal, hoje com o engenheiro Raildo Queiroz, candidato a deputado estadual pelo Podemos, uma opção de voto para você conhecer um pouco mais da história dele pessoal, da história dele profissional e da história dele como político. Uma boa noite e até a próxima segunda.